Boa tarde, povo lindo de Deus, sejam bem-vindos ao programa Sexta Mais de hoje. O programa de Sexta Mais de hoje está muito interessante, nós vamos trocar um bate-papo aqui muito legal. Então fica ligadinho no seu sofá aí, nós estamos também ao vivo pelo Facebook, curte, compartilha, comenta. No programa de Sexta Mais de hoje você vai ouvir também boa música e vai ser edificado por uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração. Para começar, vamos falar sobre o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é sobre os desigrejados, né? Que são pessoas que acreditam em Deus, que têm a sua fé em Deus, mas desistiram de congregar, desistiram de fazer parte de uma igreja. E para bater esse papo com a gente hoje, nós temos hoje aqui dois convidados muito especiais que eu quero apresentar para você, começando pelo Fabrício Coutinho que é militar e participa também da nossa juventude. Fabrício, muito bom ter você aqui, cara. Prazer estar aqui, Renato. Prazer somar com todos vocês e estar mais um momento aqui junto, em família, né? Legal. Quero apresentar também a Gisele. A Gisele é assistente de RH e também participa da nossa juventude. Gi, muito bom ter você aqui. Boa tarde, é um prazer meu estar mais uma vez somando com a Dede Jovem, que é nosso lar, nossa família. Legal. Muito bom. O tema de hoje é sobre os desigrejados, né? Como a gente já disse na introdução do programa, que são pessoas que acreditam em Deus, têm sua fé em Jesus, mas por um motivo ou outro deixaram de fazer parte, de congregar de uma igreja, né? De uma comunidade. Fabrício, na sua opinião, assim, o que faz uma pessoa desistir de congregar? O que faz uma pessoa se tornar desigrejada? Então, Renato, como eu converso com bastante gente, até mesmo no trabalho, tenho um grande público, pessoas são de diversas formas. O que você mais ouve as pessoas falando, eu não quero frequentar uma igreja, foi porque em algum momento da caminhada elas tiveram alguma desilusão com alguma pessoa dentro da igreja. E realmente você vai perceber que a desilusão não foi com Deus, não foi com Jesus, não foi com o que se prega em si, mas foi porque estava envolvido com alguma outra coisa e começou a olhar para alguma pessoa e aquela pessoa talvez não deu a devolutiva na mesma proporção que a pessoa esperava, né? Geralmente a gente costuma fazer grandes planos em cima das pessoas e criar muitas expectativas, né? E às vezes a gente cria uma expectativa em cima de uma pessoa X e quando aquela pessoa não corresponde à nossa expectativa, a gente se frustra. E muita gente na igreja vai se desigrejando, vai perdendo um pouco a vontade de congregar, porque vai criando expectativa em cima de pessoas e pessoas são falhas. Então muitas pessoas deixam de estar junto porque não só pela expectativa que elas colocam em cima das outras pessoas, mas também por frustrações próprias, né? Às vezes você fez uma expectativa X numa pessoa X, mas você, como ela não te correspondeu, você também se frustrou. E isso acaba te desmotivando. Aí você parte para aquele momento que você quer estar mais recluso, aí você quer se distanciar um pouco, aí desse distanciamento você já não tem mais ânimo para voltar e você vai entrar naquela rotina ali, né? Aí que inicia o processo. É a falta de você não estar em comunhão, né, com a igreja, porque não é onde que entra, eu vejo assim, eles confundem religião com igreja. Né? Muita gente assim, baseado em estar ali, porque o pai frequenta há muito tempo, porque cresceu ali, porque é conveniente que a pessoa esteja ali por algum interesse próprio mesmo. Acho que onde que a pessoa leva o seu interesse para estar dentro da igreja, estar em comunhão, porque a igreja o quê? É a comunhão dos membros. Né? Nós somos os membros de um corpo. Quem é a cabeça desse corpo? Então, assim, às vezes a pessoa se apega tanto assim ao outro, onde vem a decepção, e esquece que nós somos também decepcionantes, né? É onde que as pessoas se afastam por até mesmo pelo fato de ser submisso à liderança. Tem pessoas que hoje é desigrejado porque não quer ser submisso a uma liderança, que já vem da Bíblia, né? Que Deus criou já que tivesse ordem na casa. Então, o fato de ser obediente faz com que eles se desviam e tomam um caminho assim, fala, eu sou crente, mas não frequento nenhuma igreja. Eu vejo assim. Certo. Acho que muitas coisas levaram a isso. Certo. E você concorda com o Fabrício também, que um dos grandes motivos é a decepção com outras pessoas? Você vê assim também? A decepção é onde, assim, escândalos, né, que acontecem, embaseamento bíblico, que eu acho assim, até um certo discipulado, de ter o acompanhamento de um líder, né,
né, de ser frequente em uma escola bíblica, onde está aprendendo mesmo e ir mais fundo no conhecimento do que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Né? Aí eles optam o quê? Se distanciar, se aproximar de pessoas que não têm a comunhão com Cristo e que não vai te distanciando do que é realmente a comunhão e uma igreja. Certo. Fabrício, por que a gente viu aí que tem pessoas que realmente desistem? No seu ponto de vista, por que é importante a gente congregar, estar junto como igreja? Eu acho que a parte mais importante da gente estar junto é no fortalecimento, né? Porque é óbvio que a gente não vai conseguir ser aquele intocável por toda a vida, que nada vai nos atingir. A qualquer momento a gente está propício que algo também nos afete. Vai ter momentos que a gente vai estar mais fraco na fé, vai ter momentos que a gente vai estar mais fracos como pessoa. Vai ter momentos que coisas externas que acontecem a gente vai nos enfraquecer e vai tirar um pouco o nosso ânimo. Um dos grandes motivos da gente estar em comunhão é porque sempre naquela hora que você mais precisa é a hora que Deus usa alguém para te dar um braço ali, te dar um ombro amigo e falar assim, não, vem aqui, apoia aqui que a gente está junto e a gente vai seguir a caminhada. Então, na minha opinião, o principal fator de você congregar é você ter um apoio, ter um suporte, né? Como a gente falou, né? Nós somos muitas partes de um só corpo. Então, se o seu braço não está muito bom, você tem um outro braço ali para poder cumprir a função, né? Então, acho que assim também é a gente. A gente precisa de alguém, né? A gente precisa de alguém para poder nos ajudar, às vezes. Bacana. Você vê assim também, gente? Qual que é no seu ponto de vista? Por que é importante a gente estar junto? Eu concordo com a cabeça. Eu vejo assim que essa unidade do corpo de Cristo, que é a igreja, traz assim, te fortalece nos momentos assim que às vezes você acha que você está sozinho. Né? Não é à toa que as pessoas que estão em comunhão veem a igreja como uma família. Né? Porque às vezes um chegado é mais que o irmão da família mesmo. Às vezes você tem um sustento de uma pessoa que às vezes você menos espera que está ali dentro da igreja, te acompanhando e você nem percebe. Legal. E foi até o tema do mês também da nossa Sexta Mais, né? Que foi a base em João lá, que diz, o que temos visto e ouvido e anunciamos também a vós, que mantenham a comunhão como nós temos comunhão com Cristo. Né? Como a gente falou, o corpo, a Trindade é perfeita, né? É uma comunhão perfeita. E assim ele pede que nós também tenhamos comunhão entre nós. Né? Para que a gente possa ter comunhão com Cristo, a gente deve primeiro ter comunhão conosco também. Legal. É isso aí, gente. O bate-papo de hoje está muito interessante. A gente vai dar uma pequena pausa agora para ver o que a nossa galera tem pensado a respeito desse assunto. Se liga aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é João Rafael. Hoje eu estou aqui com a Mayara e hoje a gente vai saber qual que é a importância de um jovem estar dentro da igreja, qual que é a importância de um jovem congregar dentro da igreja. Bom, João, a importância do jovem estar dentro da igreja é justamente porque nós entendemos que somos o corpo de Cristo. E o corpo, ele tem seus órgãos e membros, cada um tem a sua função. Nenhum é mais importante do que o outro. Assim como no corpo, o coração, ele sem o rim, ele não funciona bem, da mesma maneira, um sem o outro, o corpo ele vai continuar existindo. Por exemplo, você vai ter uma dificuldade para andar sem o seu pé, mas um pé sozinho, ele não tem função nenhuma fora do corpo. E por isso o jovem ele precisa sim estar interagindo, incluído em uma comunidade. Ele precisa sim, porque também juntos nós crescemos, juntos nós enfrentamos as nossas dificuldades. É muito mais fácil você chegar mais longe com alguém do que sozinho. Eu acredito que a importância hoje e o papel da igreja funciona da seguinte maneira. Os jovens e os adolescentes, o contexto que a gente tem vivido no mundo lá fora, eles tentam fundamentar a nossa identidade e talvez um vazio que as pessoas que não conhecem a Cristo têm. E de diversas maneiras, de movimentos sociais e todas as esferas, sabe? No que diz respeito à política, à ciência, à arte, tudo isso tenta fazer com que... tenta preencher, sabe? Esse vazio. E a igreja, ela tem feito, e muito bem, na verdade, ela tem fundamentado o nosso papel e a nossa identidade em Cristo, que é, na verdade, a razão de tudo e o foco e o princípio de tudo. Então, concordo com ela. Acontece que eu acredito que as pessoas
dentro da igreja a gente tem uma força maior, entendeu? Que as pessoas nos ajudam. A gente enfrentar as batalhas fora é mais difícil. Muito mais difícil você ter um relacionamento com Deus fora da igreja. Mas dentro é mais... Não que seja fácil, mas alivia um pouco o peso que a gente carrega. É isso aí, gente. Voltamos aqui pro nosso estúdio para continuar o nosso bate-papo. E Gi, eu queria perguntar para você aqui. Você já foi abençoada por estar congregando? Conte pra gente um exemplo aí, de um fato. Nossa, eu tenho vários exemplos. Às vezes, você está assim, até nas dificuldades assim, cotidianas. Às vezes tem momentos que você sente assim, que você está só, né? E o fato de você saber que você tem uma família assim, mesmo se sentindo só, porque às vezes você não precisa estar sozinho para se sentir só, né? Então assim, chegou dias de eu vir para a igreja assim, que eu tava super para baixo, né? Que eu vim assim pela misericórdia de Deus mesmo. E eu saí daqui renovada, eu saí aqui com sonhos renovados, com o que Deus tem para mim, assim, a certeza do que Deus tem para mim. Momentos se eu tivesse ficado em casa, se eu tivesse me entregado aos meus sentimentos, à minha vontade de sair de casa, eu teria deixado de perder e não teria deixado acontecer o que Deus tem para minha vida, né? O meu trabalho é bênçãos de Deus, é o fato de Deus estar buscando a Deus. A vida do meu filho, isso prova os cuidados deles, assim, são acontecimentos assim que na hora que a gente deita para a cabeça no travesseiro, a gente pensa assim, ó, vale a pena ser fiel a Deus, porque a misericórdia dele nos alcança onde a gente estiver, né? Então assim, constantemente as bênçãos alcançam, constantemente assim, Deus nos mostra o quanto vale a pena ser fiel. Amém, glória a Deus. Fabrício, se você pudesse hoje, tem muita gente nos assistindo, se você pudesse dar um recado hoje para a galera que desistiu de congregar, o que você poderia dizer para essa galera que está em casa nos assistindo hoje? Cara, é muito difícil se você resumir isso assim, em poucas palavras, como tá. Mas o que eu tenho a dizer é que não tem coisa melhor do que você ter amigos, né? Uhum. Até as pesquisas comprovam que quanto mais amigos... Hoje em dia a gente vive num tempo que as amizades são só no celular, na internet. Então acaba que você não tem uma amizade verdadeira de sentar com alguém assim, conversar e poder falar coisas que você não falaria para qualquer pessoa. Antigamente, quando nós éramos mais novos, tinha aquele negócio, não, você é o meu melhor amigo, lembra disso? As pessoas falam, não, eu tenho um melhor amigo para quem eu conto tudo. E hoje em dia você vai vendo que isso vai se perdendo um pouco. Então aqui, além de você ter o seu melhor amigo real, que é Jesus, você tem muitos outros amigos que são pessoas íntegras, são pessoas éticas, que você pode contar. Você vai, claro que tem sempre uma pessoa que você se achega mais, mas no geral são pessoas sempre íntegras, éticas. Você até pode Jesus contar... tinha os dele, né? Tinha, e você pode contar tudo que você precisar para aquela pessoa, que se abrir mesmo. Tem horas que a gente precisa se abrir e conversar de verdade. Então aqui no nosso meio é um meio onde você vai encontrar as melhores pessoas para lidar, para conversar e para confiar de uma maneira geral também, né? Show, muito legal. Gi, como você acha que assim, nós como igreja, nós sabemos que, claro, nós somos humanos, temos falhas e defeitos, né? Mas como que nós como igreja podemos assim, trabalhar para que menos pessoas desistam de congregar? Como nós como igreja como que nós podemos fazer para que isso seja diminuído, na sua opinião? Eu acho que hoje, assim, né, eu vejo que o seu testemunho de vida vale mais do que palavras. Uhum. Então, assim, e mais do que nunca a gente tem que mostrar o que está em Gálatas, né? O fruto do Espírito, né? E dele o principal é o amor. Então você tem que ter o amor, porque só você amando, que é o amor que vem de Cristo, porque não é fácil amar as pessoas totalmente diferentes de vocês, né? E a igreja assim, temos pessoas diferentes, bem diferentes uma da outra. Então assim, que faz você insistir na vida da outra pessoa, para que ela não se perca, né? Para que ela não venha esquecer quem ela é em Cristo, né? Então porque assim, antes que nós viéssemos, né, nós somos escolhidos. Então, se essa pessoa está até aqui, é porque Deus tem um propósito na vida dela. E por algum momento, assim, às vezes a pessoa até esquece, né, o que Deus tem para a vida dela. Então, assim, hoje é o amor e o testemunho. Seu testemunho de vida é a melhor pregação e é o que a pessoa vai ver quem é Deus na sua vida. É o fato de você ser uma referência, né, pra... Às vezes, mesmo sem esperar,
né? Tem alguém te tem observando. observando. Isso é verdade. Acho que uma coisa muito importante também, que é o que a gente está trabalhando, é o próprio fato do discipulado, né? Que é uma maneira de você estar mais perto das pessoas e se achegar mais, né? Acho que o discipulado também agregou um valor muito forte nessa questão de a gente estar mais próximo. Acho que quanto mais próximo a gente está, mais difícil fica da gente se perder, né? E a nossa cesta out, isso vem mostrando, né? Porque se falta alguém, o líder da casa já vai atrás. Não, tô contando com você. Fabrício já vai. O Fabrício tá presente lá. O desespero já fica ali, não, será que fulano vai vir? Já liga, já falou que vinha. E a Gabriela também manda mensagem, olha gente, minha semana foi assim, foi corrida, mas eu tô aqui, tá? Então a preocupação com a pessoa, isso mostra, entendeu? Assim, que vale a pena caminhar com outra pessoa, que vale a pena participar da igreja, ser a igreja, né? Que é o que nós somos. O fato de você ter a preocupação com o outro demonstra ao outro que ele é importante para alguém, que alguém se importa com ele, né? Então acho que esse sentimento de importar alguém também te chega mais a estar mais próximo. Que bacana, show de bola. Eu vi uma frase muito interessante esses dias, que ela dizia mais ou menos assim: você ir na igreja e reclamar lá que existem pessoas que estão com defeitos, tem alguma falha, é a mesma coisa que você ir na academia e reclamar que existe alguém lá fora de forma, né? A igreja justamente é o lugar onde as pessoas vêm porque querem mudança, querem melhorar a sua vida. E existe o Salmo 133 que diz que bom e suave é nós vivermos em comunhão. Então a igreja é esse lugar, é uma família que, claro, nós temos nossos defeitos, temos nossas falhas, mas com a ajuda do Espírito Santo e dos nossos irmãos, com o discipulado, a gente vai crescendo, vai desenvolvendo e aí nós podemos viver realmente o que Cristo espera de nós. Hebreus 10, 25 ainda diz: não deixei-vos de congregar como é costume de alguns. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos várias recomendações sobre a importância de nós congregarmos, né? E para fechar, eu quero agradecer a presença aqui da Gi e do Fabrício. Foi muito bom congregar com vocês nesse momento. E já vamos deixar um recado para a galera aí participar da nossa Sexta Mais, né? Daqui a pouquinho. Já vai começar, já. Pessoal, venha para a nossa Sexta Mais, toda sexta-feira às 8h30 da noite, aqui na Assembleia de Deus Brilhante. É isso aí, galera. Cola junto aí, galera. Muito bom. Está sendo muito edificante. É isso aí, gente. Vamos agora aí com um pouquinho de música para abençoar a sua tarde. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a
voltar agora aí com um pouquinho da última palavra da Sexta Mais. Se liga. Antes de começar a entrar no testemunho propriamente dito, eu quero que você feche seus olhos. Todo mundo, feche seus olhos. Há algo de muito especial na sua vida. Há caminhos que só você pode trilhar, só você. E o inimigo não está satisfeito com isso. Ele tem ódio disso. E ele quer destruir as nossas vidas. Principalmente nós que somos jovens e que temos a vida inteira pela frente para fazer a vontade dele. Ele não fica feliz quando você está no caminho certo. Ele não fica feliz quando as suas prioridades estão certas. Ele não fica feliz quando você acerta o caminho em direção a Jesus. Ele não fica feliz quando você se arrepende dos seus pecados e deixa o pecado de lado. Ele não fica feliz. E ele vai fazer de tudo para destruir a sua vida. Mas há um sangue que é mais poderoso do que qualquer força do diabo. Há um sangue que limpa, que purifica. E não há nada que resista a esse sangue. O diabo, durante um período da minha vida, tentou me acabar. E eu só pensava em morte. E o Espírito Santo colocou muito forte no meu coração essa noite que tem pessoas aqui que estão na mesma situação. Que não tem mais vontade de viver. Que não tem mais perspectiva de futuro. Que estão com os sonhos mortos. Mas hoje é noite de vida. Hoje é noite de vida. Deus quer derramar vida sobre nós. Nós somos jovens, nós somos fortes. E Deus quer derramar vida sobre nós. Vida. Durante esses momentos na minha casa, que eu só pensava em morte. Só pensava em morte. Eu sentei no meu sofá e eu não conseguia fazer mais nada. E eu só conseguia cantar essa música. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a nós vamos falar aqui sobre prioridades, sobre entrega, sobre renúncia, Pai. Nós vamos falar sobre coisas que todos nós passamos, Deus, sobre anseios, sobre sonhos, sobre propósitos, Deus. Pai, nós, como jovens, estamos construindo a vida agora. Pai, e às vezes é tão difícil, Deus, é tão difícil, Deus, fazer a Tua vontade, é tão difícil renunciar a nós e fazer a Sua. É tão difícil largar os nossos vícios, os nossos pecados, Pai, é tão difícil, Pai, seguir o caminho da cruz. Pai, mas o véu já foi rasgado, Pai, nós temos livre acesso ao Senhor. O Senhor prometeu que enviaria o Consolador para nos ajudar e nos ensinar todas as coisas. Pai, eu peço que esse mesmo Consolador venha ensinar aos nossos corações essa noite. Pai, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos espirituais, Pai, os nossos corações, para que nós possamos, Pai, estar alinhados com essa verdade, Deus, que é a Tua palavra, que é o que o Senhor diz. Oh, Deus, abre os nossos corações
Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda resistência, Deus. Eu repreendo, Deus, todo espírito de morte, Pai. E eu profetizo vida sobre os nossos jovens. Eu profetizo vida, Deus. Vida, eu profetizo, Senhor, sonhos sendo restaurados nessa noite, Pai. Passos sendo dados, Deus. Pai, eu profetizo vida, Deus. Eu profetizo ressurreição, Deus, de sonhos, de vida, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Gente, não era esse começo que eu estava planejando. Estava planejando um começo super descontraído, nossa. Mas o Espírito Santo é assim, né? Ele só obedece. E o tema dessa noite, que foi proposto através do meu testemunho, né? Prioridades. Quais são as suas? E eu quero lançar essa reflexão para você. Quais são as suas prioridades? O que você tem feito? Quais são os passos que você tem dado? Quais têm sido as suas prioridades? E quando o Renato pediu para eu dar esse testemunho, veio muito forte no meu coração que prioridades, antes mesmo de saber que ele ia colocar lá sobre prioridades, né? Que ele pediu só para eu dar o testemunho, e daí depois colocaram sobre prioridades. Mas prioridades está totalmente relacionado à semeadura. Por quê? Porque você só semeia onde você dá prioridade, certo? Então, se você quer ser um bom profissional, se você quer ser um bom médico, um bom advogado, você vai semear onde? Uma faculdade, você vai estudar, você vai se preparar para isso. Aquilo ali vai ser a sua prioridade. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre prioridades, mas Deus colocou muito forte no meu coração de falar sobre semeadura, sobre semear aquilo que Ele mesmo entrega para nós, né? E aliado então a essa reflexão sobre quais são as suas prioridades, eu queria propor outras reflexões para você. Então, o que você tem plantado condiz com a realidade que você quer colher amanhã? O que você tem plantado hoje? Pensa aí, na sua semana, no seu mês, nos seus dias, no seu trabalho. Você tem plantado aquilo que você quer colher no seu futuro? Você tem dado passos em direção ao futuro que você deseja viver? Ou tem vivido meio que de forma pouco intencional? Se eu chegar a algum lugar, cheguei. Então não vou fazendo isso aqui de forma largada. Suas prioridades te fazem ser a melhor versão que você pode ser hoje? Ou você gasta só 5% daquilo que você pode ser, daquilo que você tem, fazendo aquilo que você faz? Reflitam aí. Enquanto isso, eu quero ler lá em Mateus 25. Eu já vou para o testemunho, tá, gente? Mateus 25, a partir do versículo 14. A palavra de Deus diz assim: Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas. Deu 500 moedas de ouro. Ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. Eu quero que vocês memorizem essa palavra aí, capacidade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo.
Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui são mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso, você devia ter depositado o meu dinheiro no banco e quando eu voltasse, o receberia com juros. Certo, até aqui. Aqui nós temos uma situação em que 3 servos, eles tiveram uma oportunidade única na vida deles. Eles receberam essa missão, né, de guardar esse dinheiro, só que só 2 deles aproveitaram essa oportunidade. E foram lá e multiplicaram esse dinheiro e entregaram ao seu patrão. Um deles, com medo, com receio, com preguiça, né, a palavra do servo mau e preguiçoso, foi lá e enterrou esse dinheiro. E o que me chamou muita atenção quando eu estava lendo esse texto é porque o texto ressalta: e lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. O senhor desses servos, ele sabia qual era a capacidade de cada um, qual era a limitação de cada um. Ele sabia que se ele desse 500 moedas para o que recebeu 500, ele poderia produzir mais 500. Ele sabia que se ele desse 500 moedas para o que recebeu 100 moedas, talvez ele não conseguisse produzir mais 500, ele conseguisse produzir mais 100. E os 2 primeiros conseguiram aproveitar essa oportunidade, mas o terceiro... E reparem que lá no finalzinho, o que o patrão fala para o servo? Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso, você devia ter depositado meu dinheiro no banco e quando eu voltasse, eu receberia com juros. Ele não fala assim, você devia ter multiplicado e transformado essas 100 moedas em 200. Não, ele fala, você poderia... Ele sabia a capacidade do seu servo e ele só pediu um passo, ele só exigiu um passo. Você não precisaria ter esforço nenhum. Era só você depositar o dinheiro no banco e eu receberia os juros. Ele só pediu um simples passo. Ele não pediu uma coisa grandiosa. Talvez se ele só fosse lá, sem esforço nenhum, e desse esse passo, eu vou depositar porque ele vai colher com juros. Esse simples passo, ele teria recebido esse elogio do seu senhor. Servo bom e fiel. Mas ele não deu um único passo, um simples passo. Pelo medo que ele sentiu do seu patrão, pelo comodismo, ele foi lá e enterrou essas moedas. A única coisa que ele tinha nas mãos, ele enterrou. E aí, ele foi chamado de servo mau e preguiçoso. E é sobre esses pequenos passos que eu quero falar com vocês hoje, que eu quero contar meu testemunho, como um testemunho simples, né? Um testemunho simples, um passo que eu considero bem simples da minha parte, mas um trabalhar grandioso de Deus, porque, como o Renato um dia falou, né? As coisas de Deus são simples, mas quando a gente faz, quando a gente realiza, Deus vem com o extraordinário, com o sobrenatural e derrama sobre as nossas vidas. Então, partindo para o testemunho, eu me formei em letras, para quem não me conhece, né? Eu me formei em letras pela UEMS, lá em Dourados. E assim, quando eu entrei na faculdade, eu entrei porque eu gostava muito de língua portuguesa. Sei lá, acho que é isso. Eu entrei assim, eu estava muito em dúvida de qual faculdade que eu escolheria e tal. E aí eu falei, poxa, letras é uma faculdade que combina comigo, acho que eu vou fazer letras. E aí eu fui e assim, eu me apaixonei pela minha faculdade. Eu tenho ótimas recordações, assim, foi um período que eu cresci muito, que eu estudei muito, que eu me doei muito. E nunca eu deixei de priorizar também o reino de Deus. Sempre na casa de Deus, com o meu ministério, sempre fui mais na área da música, né? Principalmente antes de chegar aqui, eu sempre fui mais voltada para a área da música, não exercia outras atividades em outros departamentos, mas sempre fazia aquilo que era depositado nas minhas mãos dentro da casa de Deus.
Mas a minha faculdade, assim, foi muito especial para mim. E, durante esse período, eu sempre tive o desejo de fazer o QCO, que é o quadro permanente quadro complementar de oficiais, acho que é uma coisa assim. E para entrar no exército, né? E eu tinha esse sonho, eu não sei nem porquê, assim, eu tinha esse sonho, não sei se é porque meu pai é militar, e eu achava muito linda a carreira militar, e tinha esse sonho, mas assim, no último ano de faculdade, eu fiz a prova do QCO. Só que assim, sem estudar, sem nada, só por fazer mesmo, tinha 2 vagas pro Brasil inteiro. E aí eu vim pra cá, a prova era aqui, eu morava em Dourados, vim pra cá, fiz, e até que não fui tão mal. Fiquei em 90 e pouquinho, né, por ser Brasil inteiro, não fui tão mal. E eu fiz a prova e tal, mas não passei, não consegui chegar nas vagas que precisava. E tá, aí, como eu assim, me apaixonei muito pela minha faculdade, surgiu também um desejo muito, muito grande de seguir a carreira acadêmica, né? E aí eu falei, bom, eu vou terminar a faculdade e eu vou encarar o mestrado, porque, nossa, eu amo estar aqui, amo faculdade, amo a pesquisa, eu sempre gostei muito de escrever. E na minha monografia, eu gostei muito de fazer, fui bem sucedida na monografia, sabe? E aí as professoras até falavam assim, você está pronta para o mestrado, você está pronta para o mestrado e tal. Mas eu para ser bem sincera com vocês, para quem me conhece de pertinho sabe que eu nunca botei muita fé em mim. Eu não sou de botar muita fé em mim. Mas o que aconteceu? Eu saí da faculdade e falei, eu quero fazer um mestrado, mas eu não queria fazer em Dourados, queria fazer fora. E ainda quando eu estava na faculdade, eu estou contando os detalhes para vocês verem como que a fidelidade de Deus é um negócio assim, fora de série. Quando eu estava fazendo faculdade ainda, eu sempre tive vontade de estudar fora. Até na minha faculdade eu queria sair, estudar numa universidade top, sei lá, uma das... Eu tinha essa vontade, esse sonho, mas eu fiz ali em Dourados mesmo, na época nem tinha condições de eu sair, meu pai já não morava comigo, ele era militar, era transferido de um lugar para outro, enfim. E aí, quando eu vinha para Campo Grande, eu gostava demais de Campo Grande, porque, para quem não sabe, eu sou de Curitiba, o Thiago está aí para... Eu sou de Curitiba e eu, assim, sou apaixonada por Curitiba, sempre quis voltar para lá antes de conhecer Campo Grande. E eu gosto muito de cidade grande, enfim. Quando eu vinha para Campo Grande, eu falava, cara, essa cidade parece muito com Curitiba, nossa, é muito linda aqui. E eu passava em frente ao UFMS e via aquela universidade enorme, assim, né? E eu falava, nossa, pensa se eu estudasse aqui já estava bom para eu estudar, né? Não precisava nem ser na USP, não precisava nem ser numa faculdade, nossa. Aqui já estava ótimo. Pensa se eu tivesse vindo estudar aqui, feito faculdade aqui e tal, mas fazendo faculdade de Dourados. Aí tá, daí quando eu fui prestar o mestrado, eu falei, eu não quero fazer aqui, não quero aqui em Dourados, quero fazer fora, se eu for fazer e tal. E aí minha mãe estava muito doente, nessa época eles moravam em Pernambuco, e a gente foi para lá. A gente não, eles. E eu fui visitar, depois que eu me formei, assim, logo em seguida que eu me formei, eu fui para lá ficar uns 3 meses, 4 meses com ela, né? Porque o casamento já estava marcado para um ano, no ano seguinte a gente ia casar. E eu queria passar um tempo com a minha mãe, enfim, já fazia muito tempo que eu não convivia com ela, né? E aí eu fui para lá. E aí, quando eu estava indo para lá, já organizando mala, tudo, eu fiquei sabendo do processo seletivo do mestrado aqui na UFMS. E aí eu falei, cara, seria massa se eu prestasse. Eu falei, nossa, mas eu capaz que eu vou conseguir fazer um mestrado aqui na UFMS. Não conheço um bendita alma dessa UFMS. Capaz que eu vou passar, né? Porque geralmente mestrado, você tem que ter um contato, ou, sei lá, já ter estudado na faculdade, né? Enfim. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou juntar minha documentação e vou pra lá. Se der na louca, eu mando por Sedex tudo. E se eu passar, amém. Passei, né? Aí tá, fui pra lá, ainda falei com a minha amiga, vamos fazer e tal. E ela, não, a gente não vamos passar e tal. Daí ela também fez. Aí tá, fui pra Garanhuns, fiz toda a documentação, fiz pré-projeto, fiz tudo tal. Peguei tudo pelo Sedex, pai, vamos lá, vamos mandar, que seja o que Deus quiser. Mandei tudo pelo Sedex, voltei pra casa, falei, Deus, é só o Senhor nesse negócio, porque eu nem consegui preparar. Preparei o meu pré-projeto assim, em dias, tendo como base o meu TCC e tal. Eu falei assim, Deus,
vão ler, vão dar risada esse pré-projeto, porque eu não tive tempo mesmo de fazer e tal. E aí eu fiz tal, mas aí eu fiz um propósito com Deus. Falei, Deus, eu estou aqui para ficar com a minha mãe está doente, eu queria ficar uns meses com ela. E se eu passar na primeira fase, eu vou ter que voltar para fazer as outras fases. Então, se for aquelas, assim, né? Se for para eu entrar e passar em todas as fases, então que eu já passe na primeira. Se eu passar na primeira, eu vou ter a confirmação de que eu vou passar em todos. E depois que passa na primeira, eu preciso ter fé e acreditar que você vai passar nas outras, né? Enfim, eu falei, se eu passar na primeira, é sinal que eu vou passar em todos. Porque senão eu vou voltar, vou reprovar numa fase lá, não vai dar mais para eu voltar para ficar com a minha mãe, eu vou perder esse tempo. Mandei para o projeto, quando vi, projeto aprovado. Eu falei assim, meu Deus, já passei. Daí, não, mas acho que não. Aí tá. Passei em todas as fases, graças a Deus, 4 fases. Passei e tal, entrei na universidade, na UFMS aqui no mestrado. E depois eu fiquei sabendo, gente, que todos tinham orientador já. Tinham 20 vagas, entraram só 7, tinham 20 vagas, não sei quantos inscritos, entraram só 7 pessoas, o resto tudo reprovou. E todos, os 6, fora eu, tinham professor, tipo, já tinham sido orientados na faculdade e foram para o mestrado, ou já tinham um contato, eu vou fazer esse projeto, se alinha com, né, do orientador e tal. Eu era a única que não conhecia ninguém. Eu fui para a minha banca, o pessoal até falava, quem que é seu orientador? Eu falava, não sei. Como assim você não sabe? Não sei, eu entrei na sala para entrevista, né? Eu olhava assim, tipo, eu não sabia de ninguém, não sabia quem que era quem, não sabia quem que era meu orientador, quem que estava me avaliando, não sabia de nada. E, mais uma vez, Deus provou a fidelidade dele. Não é porque o meu projeto estava bom, não estava bom. Depois eu tive que corrigir um monte de coisa, depois eu tive até que mudar. Era porque eu era boa, porque, nossa, era super fluente em língua inglesa? Não, meu Deus, eu sei o básico. E eu fui bem na prova de proficiência em língua inglesa. Na prova de literatura, de conhecimentos específicos, gente, eu li... A prova estava tão específica que pedia os dois capítulos do livro. Tinha uma bibliografia gigantesca, eu estudei, claro que eu estudei, me preparei, mas tinha... As 2 perguntas eram sobre o segundo capítulo de um livro. E eu li o primeiro capítulo desse livro. Na semana que ia ser a prova, eu falei, cara, eu acho que eu vou dar uma lidinha, pelo menos no começo desse segundo capítulo, porque li, acho que a primeira página do capítulo. E a primeira página do capítulo fazia um resumo do capítulo inteiro. Eu nem li o segundo capítulo, mas eu fiz uma resposta que eu acho que a professora deve ter olhado e falado assim, nossa, essa menina estudou muito. Mas não, era fidelidade de Deus, fidelidade de Deus. E no mestrado eu já percebi que foi a mão de Deus que me colocou lá. E eu já percebi que era Ele que estava me guiando, que era Ele que estava guiando meus passos. E eu não abandonei em nenhum momento as coisas de Deus. Sempre. Eu vim para cá, eu não conseguia vir na igreja, porque eu morava perto da UFMS. E eu não tinha carro, não tinha nada. Para andar de ônibus era perigoso, a noite não conhecia nada aqui. Mas eu nunca deixei de estar na presença de Deus. Às vezes eu ia sozinha, caminhando para a UFMS. Às vezes estava tenso, às vezes... achando que eu não ia conseguir, eu ia em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus eu tenho alegria. Às vezes eu cantava a semana inteira esse ano. Falava, Jesus, se não for sua mão me guiando aqui, não vai dar. Enfim, fiz o mestrado. Fiz o primeiro ano, 6 primeiros meses. E assim, eu fiquei num nível de esgotamento muito grande, porque eu saí de Dourados, do hall de amigos, saí do meu ambiente lá, da família, saí de longe de todo mundo, vim morar sozinha aqui. Não conseguia ir na igreja, porque, né, enfim, já expliquei. E aí eu estudava de segunda a segunda, porque era muito pauleira. E assim, eu estava dando meu sangue naquele momento, eu já ia casar. E eu fiquei muito esgotada nos 6 primeiros meses, enfim, fiquei esgotada, mas daí chegou janeiro, eu casei, né? Casei e a gente veio pra cá. E eu até esqueci de contar essa parte, mas o Jimmy também passou no concurso. Foi assim, eu passei pra cá e eu vim na loucura, assim, porque a gente ia casar, o casamento estava marcado, ele trabalhava em Dourados, eu falava, Deus, eu tô indo. O Senhor dá, não sei, o Senhor faz a tua vontade, porque agora se o Senhor já confirmou no meu coração que é para eu vir, então o Senhor vai prover.
Em setembro, o Jimmy passou, ele já estava concursado pelo Banco do Brasil, em setembro ele passou no concurso do Ministério Público e tinha vaga para Dourados e para Campo Grande. E aí, claro que ele escolheu Campo Grande, né? Eu já estava aqui, né? Não tinha nem como escolher. Escolheu Campo Grande. E se eu não tivesse feito mestrado, gente, a gente não estaria aqui hoje. Então, olha aí. Enfim. Eu acho que eu já falei um monte de coisa que nem está no meu rascunho. Acho que nem vai dar tempo de falar tudo que está no rascunho. Enfim, eu fiz tal. A gente casou, veio pra cá, eu já dei uma aliviada e eu comecei a ficar esgotada, assim, muito esgotada daquele ambiente acadêmico, muita coisa na minha cabeça. Enfim, em 2015 foi o ápice. Foi o ápice, assim, de esgotamento e de outras coisas também que aconteceram na minha vida. E eu entrei num período muito sombrio, muito escuro. Eu entrei em depressão mesmo, né? As pessoas que me acompanham sabem. Eu nunca falei isso pra ninguém, tipo, nossa, eu tive depressão. Nunca falei, é a primeira vez que eu tô falando, mas porque eu sei que eu tive, eu sei que... E depressão, todos nós estamos sujeitos, né? E eu entrei em depressão e eu não via mais nada na minha frente. Tinha dias que eu ficava o dia inteiro, eu levantava... Eu abria a porta do meu quarto, eu falava, eu tenho que limpar essa casa. E eu não conseguia. Eu voltava para a cama, eu ficava deitado o dia inteiro. Da cama para o sofá, do sofá para a cama. Eu não tinha, sabe, como se uma coisa assim consumisse as minhas forças. E eu não tinha força para levantar, para comer, para fazer nada. E a partir disso, eu comecei a perder as perspectivas, os sonhos, as promessas de Deus. Comecei a sair da minha mente. É como se tudo que eu tivesse vivido não tivesse adiantado de nada. E a partir daquele momento, eu não tinha mais perspectiva de futuro. Eu achava que eu ia ser uma ninguém. Eu achava que as minhas sementes, elas estavam todas podres e que nenhuma ia frutificar, porque eu não era digna, porque eu não merecia. Eu sentia medo, eu sentia culpa, eu sentia tudo de ruim. E o diabo tentava minar a minha mente de todas as formas, tentava minar a minha mente, meu coração. E foi um período bem longo que eu fiquei assim, nesse processo de, assim, muita luta interior, sabe? E eu sabia que era só eu que podia sair daquela situação, claro, com a ajuda do Espírito Santo e, assim... Hoje em dia a gente sabe que tem muitos tratamentos, né, para depressão, enfim, mas naquele momento eu não tinha nem condições de pedir ajuda, assim. Quem era a minha ajuda, a minha força era o Espírito Santo. Teve um dia que meu pai me ligou, todo mundo, né, à minha volta, recebi várias visitas, oração. Eu sei que eu estava sendo revestida 24 horas e é por isso que eu estou aqui hoje. Porque senão eu não estaria. Eu sei que eu estava sendo revestida de orações, de ajuda, e eu sei que o Espírito Santo me trouxe a vida novamente. E daí um dia que meu pai me ligou e falou assim, filha, a sua vida é uma só. Você vai deixar escorrer pelos seus dedos? Só você pode viver a sua vida, ninguém mais. A vida é uma só, sua vida está passando. O que você está fazendo? O que você está fazendo com a sua vida? Levanta e você vai viver. Você tem que viver. Você tem que dar passos. E me marcou muito isso que meu pai falou. Enfim, eu encontrei forças para continuar a minha vida, a minha caminhada. Eu encontrei forças aqui. Caminhando. Às vezes eu não tinha força, mas eu vinha, eu era abastecida pela presença de Deus, pelos meus amigos. E eu comecei a me envolver em vários departamentos, né? O Renato até brinca. A Fer é a que mais está em departamento. Está em todos os departamentos da DM Jovem, ela está. Mas foi um escape que Deus me deu. Eu comecei a me entregar, assim, meu tempo 100% integral. 100% integral é boa, né? 100% do meu tempo, eu comecei a entregar aqui na casa de Deus. Eu falei, Deus... Então é isso, eu não consigo ver perspectiva de futuro, minha vida profissional, vixe, várias áreas da minha vida estão tudo escura, não estou conseguindo enxergar nada, está tudo errado, mas eu
me entreguei para fazer isso aqui. E aí, nesse processo, eu comecei a descobrir coisas que eu nem mesmo sabia que tinha. O pessoal fala, nossa, Fer, eu nunca vi uma pessoa tão talentosa que nem você. Eu, gente, vocês não sabem o que vocês estão falando. Porque, e é sério isso, é mais uma prova como Deus faz as coisas. Eu não me sentia capaz. E, por exemplo, eu comecei a desenvolver a decoração. Era uma coisa que eu gostava lá no fundo. Era uma coisa que eu nunca tinha feito. Só, isso aí já vem de antes. Não, eu comecei a desenvolver aqui em Campo Grande isso. Esse feeling para decoração. Sempre gostei de decoração, sempre me interessei, assim. Mas não tinha essa coisa, sabe? Essa coisa que está no sangue, né? Que o pessoal que abre empresa não tinha. Comecei a desenvolver aqui. Ministrar louvor. Gente, quando a Josi mandou o áudio, gente, o que a Josi está falando? Falando para eu ministrar louvor, começar a ministrar louvor junto. Eu falei, Josi, eu não consigo fazer isso, eu sou muito nervosa, não vai, eu não consigo, não vou conseguir fluir. E eu aprendi. Claro que teve vezes que eu vim aqui tremendo de medo, vim tremendo, vim com medo mesmo, mas teve dias que eu saí chorando aqui, achando que o Renato sabe, ele sempre ri de mim desse dia, que eu saí chorando. E eu achava que tinha sido, assim, um pesadelo, um louvor. Mas fiz e fui aprendendo. E eu estou aprendendo ainda. Eu ainda me acho muito incapaz de fazer. Eu venho porque é a graça de Deus. É a graça de Deus que me abastece. Até, gente, culinária. Eu não sabia fazer nada antes de casar. Minha mãe brigava comigo, falava, Fernanda, você tem que aprender a fazer um ovo frito, coitado do seu marido. E eu não sabia fazer nada. Diante de Deus, eu não sabia. Meu bolo ficava embatumado. Um dia eu fiz uma lasanha, mas ficou tão seca, que eu não sei como que o coitado engoliu a lasanha quando a gente era solteiro. Quando a gente era solteiro, ficou horrível a lasanha, horrível. E eu era muito ruim. E da minha família, a minha irmã tem dom para artes, ela fez artes visuais, ela sempre teve desenho desde criança, os cadernos de artes, tudo 10. E eu era uma negação, ficava olhando os desenhos dela, falava, nossa, não tenho, meu Deus, nada. Minha mãe fazendo trabalho manual, filha, você tem que fazer, você tem que ir aprender, você não quer aprender, tal, artesanato, essas coisas. Mãe, não tenho tato, isso. Começava a fazer, dava tudo errado. Nunca tive tato. Então, na minha família, assim, eu tenho tias cozinheiras, tenho um monte de gente talentosa, de verdade. E eu, talvez, vendo, né, e não sei, devo ter aprendido alguma coisa, mas nesse momento eu não sabia que eu tinha nada disso, porque nada disso eu desenvolvia. E eu era ruinzinha mesmo, gente. Mas Deus quis que eu desenvolvesse isso. E eu dei, talvez, nesse aspecto, eu era aquele servo que merecia só 100 moedas, não que merecia 500. Eu era o de 100 moedas. Mas ao contrário dele, né, que foi lá e enterrou, eu depositei no banco. Pelo menos eu depositei no banco. Eu não multipliquei, não virou 200, mas eu depositei no banco. E aí... É isso aí, gente. Esse foi o nosso programa Sexta Mais de hoje e a gente espera que você possa ter sido abençoado por tudo que nós conversamos aqui, pela palavra, pela música. Você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, ADM Jovem Sede. Nos siga lá e nós ficamos por aqui. Hoje nós não teremos Sexta Mais. Um grande abraço para você e até a semana que vem.